Se você tem mais de 60 anos, existe um movimento do dia a dia que pode parecer saudável, até inofensivo, mas que silenciosamente pode aumentar o risco de um AVC durante a noite. Sem dor, sem aviso, sem segunda chance. Você pode deitar-se sentindo-se bem e acordar sem conseguir falar, mover um braço ou reconhecer o rosto de quem você ama. Como doutora Roberta Andrade, dediquei mais de 3 décadas ao cuidado de pacientes vítimas de AVC. E os casos que mais me marcam não são causados por tabagismo ou má alimentação. Eles surgem de algo muito mais inesperado: exercícios comuns. Aqueles mesmos alongamentos, rotinas e atividades seguras para idosos que disseram que ajudariam você a envelhecer com saúde. Alguns deles, quando realizados no momento errado ou da forma incorreta, podem sobrecarregar seus vasos sanguíneos, disparar sua pressão arterial e formar coágulos que atingem seu cérebro no meio da noite. Hoje vou guiá-lo por 9 exercícios comuns que podem estar colocando seu cérebro em risco. Mesmo que você se sinta forte, mesmo que ache que está fazendo tudo certo. Porque nesta fase da vida, o que costumava ser saudável pode agora ser perigoso. Fique comigo. Esta pode ser a mensagem de saúde mais importante que você ouvirá este ano. Pode até salvar sua vida. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Exercício 1. Toques nos pés e flexões para frente. O perigo oculto da queda súbita da pressão arterial. Parece inofensivo, até saudável. Inclinar-se para frente para alongar as costas ou as pernas, tocar os dedos dos pés antes de dormir, ou pegar uma cesta de roupas do chão. Durante décadas, você fez esse movimento sem pensar 2 vezes. Mas e se eu dissesse que esse simples gesto cotidiano, quando feito no momento errado ou no corpo errado, pode silenciosamente inclinar seu cérebro em direção a um AVC? Como doutora Roberta Andrade, que passei anos tratando adultos mais velhos, já presenciei isso mais vezes do que gostaria de contar. Uma alteração lenta e despercebida da pressão arterial ao inclinar-se para frente pode tornar-se o gatilho silencioso de uma cadeia de reações perigosas no cérebro. O que acontece dentro do seu corpo? Em adultos mais jovens, o corpo se adapta facilmente às mudanças de postura. Mas depois dos 60, os sensores nas artérias que controlam o fluxo sanguíneo para o cérebro, chamados barorreceptores, perdem sensibilidade. Isso significa que quando você se inclina rapidamente, o sangue se afasta do cérebro e seu corpo não reage a tempo para trazê-lo de volta. Você pode sentir-se um pouco tonto, pode não sentir nada. Mas por dentro, algo muito mais sério pode estar acontecendo. Quando o fluxo sanguíneo cai repentinamente e com frequência, como ao fazer flexões repetidas para frente ou toques nos pés, o cérebro fica privado de oxigênio. Essa queda nem sempre causa desmaio, mas prepara o terreno para algo pior: sangue mais espesso, circulação mais lenta e, em alguns casos, formação de coágulos. E quando um desses pequenos coágulos encontra o caminho para uma artéria estreitada no fundo do cérebro, os resultados podem ser devastadores: perda da fala, alterações na visão, problemas de equilíbrio ou, nos piores casos, paralisia permanente. Um caso real que nunca esquecerei. Deixe-me contar sobre um paciente que sempre lembrarei: Sr. Marcos Silva, 74 anos, professor de História aposentado. Marcos era ativo e atento, orgulhoso de se alongar todas as manhãs para manter-se flexível. Todos os dias, ao levantar da cama, ficava em pé, estendia-se e tocava os dedos dos pés 5 ou 6 vezes, algo que fazia desde jovem. Dizia que isso o fazia sentir-se jovem. Certa manhã, após o alongamento habitual, sentiu-se um pouco tonto, mas ignorou. Algumas horas depois, enquanto mexia no jardim, desmaiou no quintal. Estava consciente, mas não conseguia mover o braço nem a perna direitos. Quando chegou ao hospital, a tomografia mostrou um pequeno AVC isquêmico. Um coágulo havia bloqueado o fluxo de sangue para a área motora do cérebro.
Os exames laboratoriais mostraram que o sangue estava desidratado e que sua pressão havia caído mais cedo naquela manhã. Rastreamos a origem até aqueles toques nos pés. O sistema vascular envelhecido dele não conseguiu acompanhar a mudança postural. O sangue ficou lento e um coágulo se formou silenciosamente, sem aviso. Marcos acabou recuperando a capacidade de andar com uma bengala, mas a mão direita nunca recuperou totalmente. Mais tarde me disse, com lágrimas nos olhos, eu achava que me alongar estava me salvando, mas quase acabou comigo. A verdade que você precisa saber. Esta é a verdade que tantos idosos nunca ouvem, não se trata de parar de se mover. Trata-se de compreender o que seu corpo envelhecido já não pode fazer da mesma maneira. Uma flexão que parecia boa aos 40 pode ser perigosa aos 70, especialmente se você toma medicamentos para pressão arterial ou acorda desidratado, como acontece com a maioria dos idosos. O que fazer? Se realmente precisar se abaixar, levante-se sempre devagar. Respire profundamente antes e depois do movimento. Considere sentar-se numa cadeira para calçar meias ou sapatos em vez de se curvar a partir da posição em pé. Se alguma vez sentir tontura durante esses movimentos, pare imediatamente. Isso não é um sintoma menor. É seu cérebro sussurrando um aviso. Porque a realidade é esta: o AVC mais perigoso não é aquele que chega com estrondo. É o que se constrói silenciosamente a partir de um gesto rotineiro, feito rápido demais, vezes demais e por tempo demais para um cérebro que já não tem 30 anos. Exercício 2: Poses de yoga invertidas. O desequilíbrio de pressão no cérebro. E se um simples alongamento pode levar seu cérebro a uma crise, o que dizer da pose de yoga relaxante que desloca o sangue diretamente para o crânio? Você não vai acreditar no que vou compartilhar agora. Vamos falar da pressão mortal que se acumula durante as inversões de yoga e como quase custou a uma avó a visão e a fala da noite para o dia. Para muitos adultos mais velhos, a yoga tornou-se um símbolo de envelhecer com graça, uma forma de alongar, respirar e manter a calma num mundo agitado. Provavelmente você já viu isso no centro para idosos local, fileiras de pessoas sentadas em cadeiras, respirando profundamente, guiadas por um instrutor de voz suave. E na maior parte, a yoga suave pode ser algo belo. Mas há uma categoria de poses que pode silenciosamente colocar seu cérebro em sério risco, e a maioria dos idosos nunca é avisada sobre isso. Estou falando de poses invertidas, como pernas na parede, cachorro olhando para baixo ou até flexões simples em que a cabeça fica abaixo do coração. Por que isso é perigoso? Esses movimentos, embora frequentemente promovidos como relaxantes ou rejuvenescedores, podem causar uma alteração rápida e perigosa do fluxo sanguíneo em direção ao cérebro, especialmente em pessoas com mais de 60 anos. E quando essa onda de pressão atinge vasos envelhecidos, que podem já estar rígidos, inflamados ou enfraquecidos por anos de hipertensão ou colesterol, pode fazer com que esses vasos inchem, rompam ou entrem em espasmo. Veja, à medida que envelhecemos, nosso sistema de autorregulação cerebral, a válvula de pressão do cérebro, deixa de funcionar com a mesma eficiência. Numa pessoa mais jovem, o corpo compensa mudanças súbitas de posição. Mas no adulto mais velho, até inclinar a cabeça para baixo por alguns minutos pode permitir o acúmulo de sangue, o aumento da pressão e a instabilidade do fluxo de oxigênio. Combine isso com histórico de hipertensão, um aneurisma oculto ou certos medicamentos para pressão arterial, e o resultado pode ser catastrófico. Coágulos sanguíneos se formam nas áreas mais delicadas do cérebro. O caso de Dona Helena. Deixe-me compartilhar um caso que ainda hoje me assombra. Dona Helena Santos, 74 anos, professora de artes aposentada. Era ativa, gentil e cheia de vida. Todas as terças e quintas frequentava uma aula local de yoga suave para idosos. Dizia que adorava a música calma, a comunidade e como aquilo a fazia sentir-se jovem outra vez. Mas numa manhã, durante uma pose em que os participantes levantavam as pernas contra a parede e mantinham a cabeça para baixo, Helena sentiu uma dor aguda atrás dos olhos. Ela ignorou, terminou a aula e foi para casa descansar. Naquela noite, a filha de Helena encontrou-a caída ao lado da cama, confusa e incapaz de falar. No hospital,
As imagens revelaram um pequeno AVC hemorrágico na porção posterior do cérebro, uma hemorragia rara, mas devastadora, frequentemente desencadeada por um pico de pressão craniana. Os medicamentos para a pressão arterial dela, combinados com a pose invertida, criaram as condições perfeitas. As paredes dos vasos ficaram tensionadas, a pressão oscilou e formou-se um coágulo que rompeu numa área de difícil recuperação rápida. Helena sobreviveu, mas não sem custos. Sua visão ficou permanentemente turva do lado esquerdo e ela luta para encontrar palavras durante conversas. Uma mulher outrora conhecida pela criatividade e humor agora precisa escrever lembretes para si mesma apenas para passar o dia. A tragédia é evitável. E a tragédia é que era evitável. Ninguém havia avisado que essas poses, embora rotuladas como seguras para idosos, poderiam não ser seguras para alguém com o histórico médico dela. O instrutor não tinha formação em geriatria, e Helena, como tantos outros, acreditava, se a yoga suave, deve ser inofensiva. Mas a idade muda as regras. As artérias que alimentam seu cérebro já não são mangueiras elásticas, são mais como tubos frágeis que podem romper ou entupir com a menor alteração de pressão. E quando o sangue se acumula no lugar errado ou quando a circulação abranda numa posição apertada, seu corpo faz o que foi projetado para fazer, forma coágulos para tentar protegê-lo. Mas no vaso errado, essa proteção torna-se exatamente aquilo que pode roubar sua independência ou até sua vida. O que você pode fazer? Se pratica yoga, pergunte ao instrutor se ele tem formação específica para adultos mais velhos, especialmente para quem tem condições cardiovasculares ou neurológicas. Evite qualquer pose que coloque a cabeça significativamente abaixo do coração, passe longe das inversões. Há alternativas sentadas mais seguras que oferecem os mesmos benefícios sem o risco. Se alguma vez sentir tontura, pulsação atrás dos olhos ou um cansaço profundo após a yoga, ouça seu corpo. Não é drama, é um aviso. Porque a realidade é esta: às vezes, o que parece bom não é bom para você, especialmente agora. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. Exercício 3. Levantamento de peso, até sacos de compras. Picos de pressão arterial que você não vê. E se você pensa que as poses invertidas são o único risco oculto do seu treino, espere até eu falar de uma atividade muito mais comum. Algo tão rotineiro quanto levantar um saco de compras ou carregar uma cesta de roupas, que pode fazer sua pressão arterial disparar em segundos e rasgar o revestimento dos vasos sanguíneos sem que você sequer sinta. O próximo exercício pode parecer inofensivo, mas pode estar silenciosamente desencadeando uma reação em cadeia que termina num AVC. Vamos falar de levantamento de peso, e não é apenas sobre quanto você carrega, mas como você carrega. A nobreza que se torna perigo. Há algo de nobre em manter-se forte nos anos dourados. Carregar as próprias compras, levantar os netos, mover uma caixa de livros sem pedir ajuda. Faz você sentir-se capaz, independente, vivo. Mas o que a maioria dos adultos mais velhos não percebe é que até pequenos atos de levantamento, especialmente se você prende a respiração ou faz força, podem fazer sua pressão arterial disparar em segundos, criando a tempestade perfeita dentro do corpo para um AVC. Você não precisa levantar uma barra no ginásio para estar em perigo. Já vi AVCs desencadeados por nada mais do que mover uma mangueira de jardim, levantar uma mala pesada ou ajudar um vizinho com uma cesta de roupas. A manobra de Valsalva. Não é o peso em si que é o problema, é a pressão interna súbita que você cria ao fazer força. Chama-se manobra de Valsalva, quando inconscientemente você prende a respiração enquanto levanta. E isso causa um aumento rápido da pressão arterial, eleva a pressão dentro do tórax e do crânio, e pode perturbar a circulação em artérias críticas. Para um corpo envelhecido, em que as artérias podem já estar estreitadas, enrijecidas por placas ou enfraquecidas por anos de hipertensão ou diabetes, esse pico pode ser mortal. As paredes dos vasos podem rachar, ou uma placa escondida pode se soltar, viajar para cima e bloquear o oxigênio ao cérebro. Não demora muito, apenas segundos.
E você pode nem sentir até que o dano já esteja feito. O caso do Sr. Roberto. Deixe-me falar do Sr. Roberto Oliveira, 82 anos, bombeiro aposentado. Era forte, orgulhoso e ferozmente independente. Acreditava em manter-se ativo e insistia sempre em ajudar a esposa a descarregar o carro. Numa tarde, levantou uma caixa pesada de enlatados. Nada fora do comum, mas desta vez algo mudou. Parou no meio do levantamento, levou a mão à cabeça e caiu. Quando chegou às urgências, não conseguia mover o lado direito do corpo nem falar claramente. A imagem mostrou um AVC isquêmico causado por um coágulo alojado na artéria cerebral média, uma das vias mais vitais do cérebro. A pressão arterial dele havia disparado subitamente durante o levantamento, e essa pressão deslocou uma placa que se acumulou silenciosamente ao longo dos anos. O momento de força de que se orgulhava tornou-se o momento que alterou sua vida para sempre. Roberto agora depende de um andador e, embora a mente permaneça afiada, a fala é arrastada e lenta. O aviso silencioso. Este é o perigo silencioso sobre o qual ninguém avisa. Dizem para você manter-se forte, para continuar a se mover, mas ninguém diz o que acontece quando o movimento é demais, rápido demais ou desequilibrado demais para o corpo em que você vive agora. Você já não tem a mesma margem de erro de antes. Cada respiração, cada levantamento, cada grama de pressão sobre suas artérias agora importa mais do que nunca. Portanto, se você estiver levantando algo, aprenda a respirar corretamente, nunca prenda a respiração. Se sentir tontura, pressão no peito ou tensão no pescoço depois, isso não é apenas cansaço, pode ser um AVC se formando diante dos seus olhos. Levante cargas menores, peça ajuda, use carrinhos, ferramentas, alavancas. Você não perde independência por ser cauteloso, você a protege. E lembre-se, o AVC nem sempre se manifesta como dor. Às vezes não se sente nada até que o dano já tenha roubado suas palavras, seu equilíbrio ou seu amanhã. Exercício 4. Levantar-se rapidamente de sentado para de pé. O movimento mais simples do dia. Mas se levantar uma simples caixa pode ameaçar seu cérebro, o que acontece quando seu próprio corpo se volta contra você no momento em que você se levanta? A seguir, falaremos sobre um exercício comum feito em lares de idosos por todo o país, que pode silenciosamente roubar o oxigênio do seu cérebro em apenas segundos. E o pior, você provavelmente o fez hoje sem nem perceber. É um dos movimentos mais simples que fazemos todos os dias, levantar-se de uma cadeira. Fazemos isso dezenas de vezes, depois de ler o jornal, terminar uma refeição ou levantar para atender o telefone. Para idosos, é até incentivado em muitos programas de equilíbrio e mobilidade. Pratique levantar e sentar sem usar as mãos, dizem. Mas o que ninguém diz é isto: levantar-se rápido demais, especialmente sem apoio, pode silenciosamente desencadear o próprio AVC que você tenta evitar. O que acontece ao se levantar rápido? Por quê? Porque no momento em que você se levanta, a gravidade puxa o sangue para longe da cabeça e em direção às pernas. Para uma pessoa mais jovem, o corpo reage rapidamente, contraindo os vasos e aumentando a frequência cardíaca para empurrar o sangue de volta ao cérebro. Mas depois dos 60, essa resposta automática torna-se mais lenta, mais fraca e, por vezes, falha completamente. Isso é especialmente verdadeiro se você tem hipertensão, diabetes, toma medicamentos como beta-bloqueadores ou diuréticos, ou sofre até de desidratação leve, algo que muitos idosos têm sem perceber. Quando você se levanta de repente, seu cérebro pode não receber sangue suficiente e rápido bastante. O resultado é um momento perigoso de baixo oxigênio. E se seus vasos já estão estreitados ou inflamados, coágulos se formam e podem alojar-se em artérias cerebrais frágeis. Você não precisa desmaiar para isso acontecer. Pode apenas sentir-se um pouco tonto ou estranho por alguns segundos. Mas nessa pequena janela, um AVC pode começar a formar-se silenciosamente, invisivelmente. O caso de Dona Márcia. Uma das minhas pacientes, Dona Márcia Costa, 79 anos, diretora de escola aposentada. Ativa, espirituosa e determinada a manter-se saudável.
Márcia havia seguido o conselho do fisioterapeuta para praticar séries repetidas de sentar para levantar, erguendo-se da cadeira da cozinha sem usar as mãos. Fez isso 5 vezes seguidas, cada vez mais rápido do que a anterior. É bom para o equilíbrio, ouvirá. Mas numa manhã, após uma sessão rápida, enquanto o marido preparava o café, levantou-se depressa, apoiou-se no balcão e parou. Sinto-me estranha, disse. Em segundos, o lado direito ficou fraco e ela lutou para falar. No hospital, as imagens mostraram que ela havia sofrido um AVC isquêmico no lado esquerdo, causado por um coágulo na artéria cerebral média. Os exames também mostraram sinais de inflamação vascular e baixa hidratação matinal. Ela não fazia ideia de que algo tão simples e incentivado como levantar-se rápido demais poderia ter desencadeado o momento mais assustador de sua vida. Hoje, Márcia consegue andar com uma bengala, mas tem dificuldade com a fala e a memória. E tudo porque se levantou rápido demais. A realidade do corpo envelhecido. Esta história não é rara. De fato, nas urgências por todo o país, vemos regularmente AVCs que começam assim, não com trauma, não com hábitos não saudáveis, mas com um exercício bem intencionado que não correspondeu à realidade do corpo. Veja, o envelhecimento muda como os vasos reagem, quão rapidamente o cérebro consegue reequilibrar a pressão e quão vulnerável se torna seu fornecimento de oxigênio. O corpo que você tinha aos 40 não é o corpo que tem agora. E isso não é falha, é a natureza. Mas fingir que continua igual, esse é o risco. O que quero que você se lembre. Nunca se levante sem apoio. Faça uma pausa quando se erguer. Use os braços da cadeira se necessário. Inspire e deixe o cérebro recuperar antes de se mover. Se alguma vez sentir tontura depois de se levantar, isso não é envelhecer, é seu cérebro avisando. Porque neste capítulo da vida, a velocidade pode ser inimiga, e precipitar-se de uma posição para outra pode custar-lhe a clareza, a independência e até a capacidade de dizer o próprio nome. Exercício 5. Caminhar no calor ou na umidade. Desidratação e espessamento do sangue. Mas e se eu dissesse que até caminhar, o exercício mais recomendado e confiável para idosos, pode silenciosamente estar prejudicando seu cérebro, especialmente em clima quente? A seguir, vamos falar de como uma caminhada diária nas condições erradas pode deixar seu cérebro seco, seu sangue espesso e seu corpo vulnerável a um AVC antes do amanhecer. Há algo profundamente reconfortante numa caminhada. Para muitos adultos mais velhos, é um ritual diário precioso. Caminhar depois do café da manhã para ouvir os pássaros, ou à tarde para pegar ar e esticar as pernas. Os médicos recomendam, os programas de bem-estar incentivam. E de fato, caminhar pode ser um dos melhores exercícios para a saúde do coração e do cérebro. Mas como tantas coisas mais tarde na vida, o contexto muda tudo. O erro mais perigoso. E um dos erros mais perigosos que vejo meus pacientes mais velhos cometerem é este: caminhar em condições quentes e úmidas, sem hidratação adequada ou atenção. A superfície parece inofensivo. Você sai numa manhã de verão morna. O sol é suave, a brisa é leve. Mas o que seu corpo sente e o que seu cérebro está experimentando nem sempre é a mesma coisa, especialmente após os 60. À medida que envelhecemos, a sensação de sede diminui. Não sentimos sede até já estarmos desidratados. Some a isso medicamentos para pressão, diuréticos ou condições como insuficiência cardíaca ou diabetes, e sua capacidade de regular líquidos fica significativamente comprometida. O que acontece dentro do corpo? Então, o que acontece? Você faz uma caminhada, transpira, ainda que pouco, e não repõe líquidos. O volume sanguíneo diminui, a circulação abranda e aquilo que antes era sangue fino e fluido torna-se mais espesso, mais concentrado. Em termos médicos, isso se chama hemoconcentração. E para um corpo envelhecido, com artérias estreitadas ou rígidas, é aqui que o perigo começa. O sangue fica pegajoso, os vasos ficam tensos e coágulos se formam exatamente onde você menos quer, nas artérias que alimentam o cérebro. O caso do Sr. Antônio. Deixe-me falar de um homem que tratei há pouco tempo, Sr. Antônio Ferreira, 84 anos, carteiro aposentado.
Antônio era disciplinado com a saúde. Todos os dias depois do almoço fazia uma longa caminhada pelo bairro. Era a forma que tinha de se manter jovem. Mas em janeiro, a umidade subiu e as temperaturas ficaram nos 30 e muitos graus. Antônio não mudou a rotina. Estou habituado, disse a esposa. Mas numa manhã, após uma caminhada particularmente quente no dia anterior, Antônio acordou confuso. Tentou levantar-se e caiu imediatamente. No hospital, a fala estava arrastada e o braço direito não se mexia. As imagens confirmaram, ele havia sofrido um AVC isquêmico no lado esquerdo, provavelmente causado por um coágulo que se formou durante a noite em contexto de desidratação e circulação lenta. As análises mostraram hemoglobina concentrada, o sangue havia engrossado. Ele não havia bebido líquidos suficientes, não repôs eletrólitos. Achou que caminhar o tornava mais forte. Mas na verdade, aquela caminhada no calor, combinada com desidratação leve e o diurético para a pressão, estabeleceu as condições para o desastre. Antônio sobreviveu, mas já não caminha sem assistência. Ele ainda me pergunta por que ninguém lhe disse que caminhar podia ser perigoso se feito na hora errada. A verdade sobre caminhar. E eu digo a ele o mesmo que digo a você, não é a caminhada que machuca. São as condições, são as mudanças ocultas dentro do seu corpo envelhecido que transformam algo bom em algo mortal. Por favor, se for caminhar, especialmente no verão, beba água antes e depois. Adicione uma pitada de sal ou beba água de cocô para manter eletrólitos. Evite caminhar nas horas de maior calor ou com umidade elevada. Se se sentir cansado, com boca seca ou tonto depois, isso não é apenas envelhecer, é seu sangue enviando sinais de alerta. Porque a verdade é que você pode adormecer depois de uma caminhada orgulhoso e acordar incapaz de falar, mover-se ou lembrar o rosto de quem ama. É assim, silenciosamente, que o AVC nos rouba quando não ouvimos as mensagens discretas que o corpo envia. Exercício 6. Círculos de pescoço ou rotações bruscas. Risco de rasgo na artéria. E se o calor do verão pode fazer isto, imagine o que pode acontecer com um movimento que fazemos sem pensar. Algo tão inocente como rodar o pescoço ou alongar a coluna, mas que nas condições erradas pode rasgar as próprias artérias que alimentam o cérebro. A seguir, vamos falar de um movimento que bilhões de idosos fazem diariamente. E porque pode ser exatamente o gesto que rompe sua linha da vida. É um dos alongamentos mais comuns que dizem aos idosos para fazer. Solte o pescoço, dizem. Então você inclina a cabeça de um lado para o outro. Talvez até faça um círculo suave com o queixo. Parece inofensivo, até reconfortante. Provavelmente já o fez ao acordar rígido ou depois de ficar sentado muito tempo. Mas o que ninguém avisou, e o que vi pacientes demais sofrerem, é que este movimento aparentemente inocente pode causar um rasgo dentro de uma das artérias mais delicadas e vitais do corpo, a artéria vertebral. E para alguém com mais de 60, esse rasgo pode ser tudo o que basta para desencadear um AVC que altera a vida. As artérias vertebrais. As artérias vertebrais ficam profundamente no pescoço. Elas serpenteiam por aberturas pequenas nas vértebras, alimentando a parte posterior do cérebro, a área responsável pelo equilíbrio, coordenação e até consciência. Essas artérias não foram feitas para esticar ou torcer demais. Ainda assim, sempre que você roda o pescoço em círculo completo, especialmente com força ou rapidez, está puxando esses vasos como se fossem elásticos. Com o tempo, ou às vezes com apenas um movimento errado, essa tração pode causar um pequeno rasgo na parede interna da artéria. Seu corpo, tentando reparar o dano, responde imediatamente formando um coágulo no local da lesão. E é aí que o perigo realmente começa. Porque se esse coágulo se soltar, mesmo parcialmente, ele pode viajar diretamente até o tronco cerebral. O resultado? Um AVC na circulação posterior, um dos mais difíceis de detectar e frequentemente dos mais devastadores. O caso do Sr. Carlos. Lembro-me vividamente de um caso, Sr. Carlos Lima, 72 anos, maestro de banda escolar aposentado. Um homem gentil, ativo no coral da igreja, sempre à procura de maneiras de manter o corpo solto.
Leu numa revista para idosos que as rotações de pescoço eram boas para a postura. Assim, todas as manhãs, depois de escovar os dentes, rodava lentamente o pescoço no sentido horário e depois no anti-horário. Numa manhã, no meio do segundo círculo, sentiu uma dor aguda atrás da orelha. Depois veio a tontura. Momentos depois, caiu no corredor. Quando os paramédicos chegaram, Carlos não falava claramente, havia perdido coordenação e vomitou 2 vezes a caminho do hospital. As imagens confirmaram uma dissecção da artéria vertebral esquerda, o termo médico para o rasgo, e um AVC agudo perto do cerebelo. O coágulo viajou exatamente como eu temia. Hoje, Carlos usa cadeira de rodas. Ainda toca piano devagar, com cuidado, mas diz que não fazia ideia de que um movimento tão suave pudesse mudar sua vida para sempre. O perigo invisível. E esse é o perigo. Não são lesões dramáticas, não há sino de alarme. Você pode apenas sentir um estalo, um momento de náusea ou uma onda estranha de tontura. E nesse momento, o dano pode já estar feito. À medida que envelhecemos, os tecidos dos vasos tornam-se menos elásticos. Medicamentos como anticoagulantes ou estatinas podem tornar as paredes mais frágeis. Um movimento de pescoço que você fazia aos 40 sem pestanejar pode tornar-se perigoso aos 70. Então aqui está o que preciso que todo idoso entenda. Pare de fazer círculos completos com o pescoço. Evite viradas rápidas ou bruscas. Nunca estique o pescoço ao limite. Em vez disso, vire a cabeça suavemente para os lados, dentro de uma amplitude natural, devagar e sempre com apoio. Se sentir instabilidade, tontura, cabeça leve ou ouvir um estalo súbito no pescoço durante o movimento, pare imediatamente e procure avaliação. Seu pescoço não é apenas uma ponte para a postura, é uma linha vital de sangue para o cérebro. Proteja-o como se sua vida dependesse disso, porque depende. Exercício 7. Treino intervalado de alta intensidade e sobrecarga vascular. E se algo tão suave pode silenciosamente rasgar uma artéria, o que acha que pode acontecer quando você leva o coração ao limite com rajadas curtas de atividade intensa? A seguir, veremos uma tendência de exercício popular a varrer centros de idosos e aplicativos de fitness, e por que está fazendo mais mal ao seu cérebro do que se imagina. Há uma nova tendência a varrer centros de fitness para idosos, vídeos no YouTube e até programas de bem-estar patrocinados por planos de saúde, treino intervalado de alta intensidade, ou I. É promovido como um milagre que poupa tempo. Rajadas curtas de exercício seguidas de descansos rápidos que supostamente melhoram a saúde do coração, queimam gordura e mantêm o metabolismo jovem. Mas eis o que os anúncios não contam. Para adultos mais velhos, especialmente acima dos 60, o I pode silenciosamente empurrar o sistema cardiovascular para além do limite, colocando-o em risco real de AVC, distúrbios do ritmo cardíaco e lesão cerebral permanente. O conceito enganoso. No papel, o conceito parece promissor: 30 segundos de atividade rápida, como marchar no lugar, agachar rapidamente ou fazer polichinelos modificados, seguidos de breve descanso e repetir. Mas para artérias envelhecidas, vasos rígidos e um coração que pode já estar lidando com hipertensão oculta, diabetes ou anos de medicação, este estilo de treino é uma aposta perigosa. Veja, em cada explosão de intensidade, a frequência cardíaca dispara, a pressão sobe e o sistema vascular é forçado a expandir e contrair rapidamente. Em corpos jovens, isso pode ser tolerado. Mas em adultos mais velhos, essa pressão súbita pode agredir o delicado revestimento endotelial dentro dos vasos, a camada responsável pela circulação suave. Quando essa camada é esticada em excesso ou inflamada, podem formar-se microfissuras, placas podem romper, e o que acontece a seguir é aquilo que mais temo pelos meus pacientes: coágulos se formam. Coágulos que podem viajar, alojar-se no cérebro e deixá-lo incapaz de falar, mover-se ou regressar à vida que conhecia. O caso do Sr. Paulo. Nunca esquecerei o Sr. Paulo Souza, 74 anos, metalúrgico aposentado. Paulo tinha forte ética de trabalho, orgulhava-se de fazer as coisas do jeito certo e estava determinado a manter-se ativo na aposentadoria. A filha comprou-lhe um DVD de exercícios para idosos com movimentos energizantes de I.
Todas as manhãs começava com rodadas curtas de passos laterais, elevações rápidas de braços e agachamentos modificados. Parecia intenso, mas gerível, até que numa manhã deixou de ser. Após uma sessão de 20 minutos, foi fazer café. Em minutos, ficou tonto, deixou cair a xícara e escorregou contra o balcão. A esposa ouviu o estrondo e encontrou-o incapaz de falar. No hospital, a tomografia revelou um AVC isquêmico afetando o lado esquerdo do cérebro. A artéria carótida, uma das principais vias de sangue para o cérebro, liberou um coágulo, provavelmente deslocado durante um pico de pressão causado por um dos intervalos de potência. Os vasos enfraquecidos pela idade e hipertensão não tratada simplesmente não conseguiram adaptar-se à tensão. Paulo sobreviveu, mas não sem consequências. Agora vive numa residência assistida, depende de terapia da fala e luta com lacunas de memória que não tinha antes. Ele me disse uma vez: Doutora Roberta, eu achava que estava fazendo o que era certo. Eu só estava tentando manter-me jovem. A tragédia da boa intenção. E essa é a tragédia. Ele fazia o que achava correto, mas o corpo já não estava preparado para aquele nível de pressão. Isto é o que preciso que entenda: envelhecer não significa que você seja fraco, mas significa que é diferente. Os vasos já não são tão elásticos. Seu cérebro precisa de oxigênio estável e consistente, não de surtos e secas. O I pode prometer juventude, mas se sobrecarrega o coração e desencadeia um coágulo, pode roubar-lhe a independência em segundos. Se tem tentado o I ou rotinas aceleradas, e tem notado tontura, fadiga ou falta de ar depois, não ignore, isso não é progresso, é um aviso. Escolha formas mais suaves de movimento. Prefira caminhadas em ritmo constante, bandas de resistência ou tai chi, exercícios que protegem o coração e nutrem o cérebro sem choque. Porque neste capítulo da vida, estabilidade é poder, controle é saúde, e intensidade súbita não é sua amiga, é seu risco. Exercício 8. Alongar antes de aquecer. Choque dos vasos. E se acha que os treinos são o único lugar onde o corpo enfrenta este tipo de pressão vascular, e se eu dissesse que até o alongamento, quando feito na hora errada, pode silenciosamente preparar o cenário para um AVC? A seguir, vamos revelar como um hábito comum antes do exercício, alongar antes de aquecer, pode estar silenciosamente enfraquecendo as artérias e desencadeando reações perigosas nos vasos que você nunca imaginou. Sempre nos disseram que alongar faz bem, que nos mantém soltos, melhora a circulação e previne lesões. Não surpreende que muitos adultos mais velhos comecem as rotinas da manhã, jogos de golfe ou caminhadas no bairro com alguns alongamentos longos. Braços por cima da cabeça, panturrilhas contra a parede, alcançar os dedos dos pés. Parece suave, até gracioso. Mas para corpos envelhecidos, alongar antes de aquecer pode causar mais mal do que bem. E em alguns casos, pode silenciosamente desencadear os primeiros passos para um AVC. O que acontece com músculos frios? Deixe-me explicar o que acontece por baixo da superfície. Quando os músculos estão frios, ou seja, quando você ainda não se mexeu, os vasos estão mais contraídos. O coração bate mais devagar e a circulação está focada no tronco, não nos membros. De repente, puxar esses músculos com alongamentos estáticos, especialmente alongamentos profundos de isquiotibiais ou ombros, força artérias e tecidos conjuntivos a expandir antes de estarem prontos. E em corpos envelhecidos, em que os vasos se tornaram rígidos, estreitos ou até calcificados, essa exigência súbita pode chocar o sistema vascular. O resultado? Uma constrição reflexa das artérias. O sangue abranda, a pressão aumenta em algumas regiões e cai noutras. Em jovens, o corpo adapta-se depressa. Mas em adultos mais velhos, especialmente com hipertensão, diabetes ou problemas cardiovasculares prévios, esse descompasso na circulação pode ser perigoso. Quando o fluxo sanguíneo se torna inconsistente ou turbulento, coágulos se formam, especialmente perto de revestimentos vasculares enfraquecidos. E quando esses coágulos viajam, o cérebro é muitas vezes o primeiro destino. O caso de Dona Alice. Tratei uma mulher chamada Dona Alice Martins, 78 anos, professora de piano aposentada. Numa manhã, antes da caminhada de sempre pelo bairro,
Seguiu um vídeo de alongamentos online, uma rotina suave para idosos, ou assim dizia. Manteve uma flexão longa para frente, depois fez alongamentos de quadríceps e rotações de ombros. Ainda não havia andado nem bebido água. Eu achava que estava sendo responsável, disse-me mais tarde. Mas no meio da caminhada, sentiu-se tonta. O equilíbrio vacilou. Quando um vizinho percebeu que algo estava errado, Alice já tinha dificuldade em formar palavras. Foi levada às urgências, onde as imagens revelaram um pequeno AVC isquêmico no lobo parietal esquerdo. As análises mostraram sinais de desidratação matinal e estresse endotelial. E com base no tempo e na sequência dos eventos, concluímos que o alongamento estático antes da caminhada provocou um descompasso vascular que permitiu a formação de um pequeno coágulo que se alojou numa artéria crítica. Alice recuperou devagar. A memória voltou, mas agora usa andador e evita caminhar sozinha. O AVC dela não veio de maus hábitos, veio de uma rotina bem intencionada feita na ordem errada. Alongar um corpo frio, forçando o sangue a vasos antes de estarem preparados. O que você deve fazer? Então, o que deve tirar disto? Se tem mais de 60, nunca comece o dia ou o treino com alongamentos estáticos. Em vez disso, aqueça primeiro, ande pela casa 5 a 10 minutos, balance os braços suavemente, respire fundo. Deixe a circulação acordar, deixe as articulações soltarem-se naturalmente. Alongar continua a ser bom, mas deve vir depois de o corpo estar pronto, não antes. Porque não está apenas alongando músculos, está alongando artérias, veias e tecidos que alimentam o cérebro. E se eles racham, coagulam ou colapsam sob pressão, você pode nem perceber até perder a fala, o equilíbrio ou a independência. Exercício 9. Exercícios de equilíbrio sem apoio. Ciclo queda AVC. E se alongar antes de aquecer pode silenciosamente magoar seu cérebro. Imagine o que acontece quando seu sentido de equilíbrio falha por completo e você cai sem aviso. Na próxima sessão, vou mostrar como um dos tipos de exercício mais ignorados, treino de equilíbrio sem apoio, pode colocá-lo a um tropeço de distância do tipo de lesão de que seu cérebro pode nunca recuperar totalmente. De todos os exercícios incentivados aos idosos, o treino de equilíbrio parece o mais seguro. Dizem-nos que ajuda a prevenir quedas, fortalece o core e protege a independência. E é verdade, quando bem feito. Mas o que a maioria dos adultos mais velhos não percebe é que fazer exercícios de equilíbrio sem apoio adequado ou supervisão pode silenciosamente conduzir a uma reação em cadeia que termina no hospital, ou pior, numa unidade de AVC. Por que é tão perigoso? Eis porque, com a idade, os sistemas que nos mantêm de pé, ouvido interno, olhos, músculos e articulações, começam a declinar. Um pequeno passo em falso que não teria importância aos 40 pode ser catastrófico aos 75. E embora ficar de pé numa perna ou usar uma prancha de equilíbrio pareça um bom desafio, fazê-lo sozinho, sem segurar-se a algo sólido, cria uma janela de perigo na qual um escorregão ou perda momentânea de apoio pode fazer você cair com força. Mas o perigo não termina na queda. Esse é apenas o começo. O ciclo queda AVC. Quando um adulto mais velho cai, especialmente se bate a cabeça, o quadril ou a coluna, o corpo sofre trauma. Em resposta, libera hormônios de estresse e marcadores inflamatórios. A pressão arterial sobe, os vasos contraem e o risco de formação interna de coágulos dispara. Mesmo sem ossos partidos, o corpo pode começar a formar coágulos em resposta ao trauma súbito. E se um desses coágulos viajar, pode encontrar o caminho até o cérebro. A isso chamamos o ciclo queda AVC. Uma queda leva à coagulação, e a coagulação leva a um AVC, às vezes em horas, às vezes durante a noite. O caso do Sr. Valdir. Nunca esquecerei um paciente, Sr. Valdir Santos, 81 anos, veterano da Marinha aposentado. Morava sozinho, orgulhava-se de manter-se ativo e havia visto um vídeo de treino de equilíbrio que incentivava a ficar numa perna durante 30 segundos. Tentou numa manhã, sem apoio, sem parede, sem cadeira por perto. O pé escorregou no tapete, caiu de lado, batendo com o ombro e com a cabeça de leve na mesa lateral. Nem me machuquei assim tanto, disse-me depois. Só fiquei envergonhado.
Mas naquela noite, tudo mudou. Valdir acordou confuso. O braço direito estava dormente, não conseguia formar uma frase completa. Nas urgências, encontramos um coágulo na artéria cerebral média esquerda, o tipo que se forma após inflamação ou trauma vascular. Ele não bateu forte o suficiente para causar hemorragia cerebral, mas a queda criou estresse físico suficiente para um coágulo se formar e viajar até o cérebro. O AVC afetou a fala, a memória e a capacidade de usar a mão dominante. Valdir teve sorte, recebeu tratamento rápido, mas agora tem terapeuta da fala e precisa de ajuda para se vestir todas as manhãs. Disse-me que daria qualquer coisa para voltar e fazer o mesmo exercício de equilíbrio, só que segurando numa cadeira. A verdade sobre treino de equilíbrio. Portanto, a verdade é esta. Treino de equilíbrio é essencial para idosos, mas tem de ser feito de forma segura. Sempre perto de uma superfície estável, com supervisão se necessário, e nunca em pisos escorregadios ou de meias. Se não tiver certeza, comece com movimentos de core sentado ou com caminhada calcanhar ponta ao lado de uma parede. O objetivo é força e estabilidade, não risco e arrependimento. Porque não é só a queda que você precisa temer. É o que a queda desencadeia dentro do corpo e que você pode nunca ver acontecer. Um AVC pode não acontecer no dia em que bate no chão. Pode vir silenciosamente naquela noite, enquanto dorme, depois de o coágulo se formar e o cérebro já não conseguir defender-se. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. E agora, depois de percorrermos 9 exercícios bem intencionados que podem estar colocando seu cérebro em perigo, você pode estar se perguntando: o que posso fazer em vez disso? O que é seguro? O que realmente protege meu cérebro, meu equilíbrio e minha independência sem risco? Nesta reflexão final, vou guiá-lo pela verdade sobre exercício e envelhecimento, e mostrar como o movimento, quando feito com sabedoria, pode ser seu maior aliado para manter o cérebro afiado e a vida nas suas mãos. Você importa. Se chegou até aqui, quero começar dizendo algo do coração: você importa. Importa o suficiente com sua saúde, seu futuro e as pessoas que o amam para encarar verdades desconfortáveis. E isso exige força. O tipo de força que não vem de levantar pesos ou dominar poses de yoga, vem da sabedoria conquistada ao longo de décadas e da coragem de mudar de rumo quando a estrada em que confiou de repente muda debaixo dos seus pés. Percorremos 9 exercícios do cotidiano, coisas que provavelmente você fez com as melhores intenções, e vimos como cada um, nas condições erradas, pode tornar-se perigoso. De rotações de pescoço e toques nos pés a treinos de alta intensidade e exercícios de equilíbrio, cada um desses movimentos pode ser saudável, mas apenas quando combinado cuidadosamente com a realidade do seu corpo envelhecido. A verdade sobre envelhecer. E a verdade é esta: envelhecer muda tudo. Seus vasos já não são tão elásticos. O coração não responde tão rapidamente às mudanças de posição. O cérebro torna-se mais sensível a quedas de oxigênio, picos de açúcar, desidratação e inflamação. O que era inofensivo aos 40 pode, aos 70 ou 80, silenciosamente preparar o cenário para um coágulo, uma ruptura de vaso ou uma hemorragia cerebral. E quando ocorre um AVC, nada volta a ser exatamente igual. Como doutora Roberta Andrade, neurologista, vi isto demasiadas vezes. Pacientes ativos, cuidadosos e bem-intencionados, que seguiam rotinas que julgavam seguras, entram no meu consultório numa semana e na seguinte já não conseguem falar. Olhei nos olhos de cônjuges que nunca esperaram tornar-se cuidadores em tempo integral. Vi homens e mulheres fortes reaprender a se alimentar, abotoar uma camisa ou lembrar os nomes dos netos. E ouvi a mesma frase repetidas vezes: eu não sabia. Eu achava que estava fazendo certo. Porque estou aqui. É por isso que estou aqui. Não para assustar, mas para ajudá-lo a ver o que está escondido debaixo da superfície. Porque conhecimento, não medo, é o que nos mantém vivos, atentos e independentes. Então, a pergunta passa a ser: se esses exercícios são arriscados, o que posso fazer com segurança?
Como me movo de forma a proteger o cérebro em vez de pô-lo em risco? O primeiro princípio. Comecemos pelo primeiro e mais importante princípio: o movimento não é o inimigo. O movimento desinformado é. Você não precisa parar de fazer exercício. Precisa exercitar-se de maneira diferente, com intenção, consciência e respeito pela realidade do seu corpo. Hoje você não é frágil, mas é diferente. E seu movimento deve refletir isso. Como é um movimento seguro depois dos 60? 1. Aqueça primeiro, sempre. Nunca comece um treino, nem sequer um alongamento matinal, sem aquecer. Caminhe 5 a 10 minutos. Role suavemente os ombros. Respire fundo. Isto acorda a circulação e prepara o corpo para um movimento seguro. 2. Use apoio quando necessário, e não peça desculpas por isso. Exercícios de equilíbrio devem ser feitos sempre perto de uma parede, cadeira ou corrimão. Segurar-se não é fraqueza, é sabedoria. O objetivo não é provar que consegue fazer sozinho. O objetivo é manter-se de pé e em segurança. 3. Prefira movimento estável e rítmico à intensidade. Caminhada, tai chi, hidroginástica ou treino leve com bandas de resistência oferecem excelentes benefícios sem picos perigosos de frequência cardíaca ou pressão. Seu cérebro prospera com consistência, não com choque. 4. Hidrate não só depois, mas antes. A desidratação engrossa o sangue e sobrecarrega os vasos do cérebro. Beba água ao acordar e antes de qualquer atividade física, até mesmo antes de alongar. 5. Combine movimento com respiração. Prender a respiração enquanto levanta ou faz força aumenta a pressão interna e pode desestabilizar os vasos. Cada movimento deve incluir uma respiração consciente. Inspire pelo nariz, expire pela boca. 6. Alongue depois da atividade, não antes. O alongamento estático é mais seguro quando o corpo está quente. Guarde os alongamentos longos para depois da caminhada ou do treino. Foque-se primeiro em movimentos suaves de amplitude. 7. Ouça os avisos sutis. Tontura, névoa mental, náusea, pressão no peito ou cansaço súbito não são apenas idade. São sussurros do cérebro dizendo que algo não está certo. Não ignore. Sente-se, respire, hidrate-se e procure ajuda se persistirem. 8. Mova-se de manhã, não tarde da noite. A circulação abranda à noite. Esforço tardio pode levar a quedas tardias de pressão ou coagulação. Aponte para amanhã ou meio do dia, quando o corpo está mais alerta e responsivo. 9. Personalize sua rotina com seu médico. Medicamentos, histórico e condições vasculares variam. O que funciona para um idoso pode ser perigoso para outro. Reveja sempre seu plano de exercícios com seu médico, especialmente se toma anticoagulantes, diuréticos ou se teve qualquer histórico de AVC ou ataque cardíaco. A caneta ainda está na sua mão. Este capítulo da vida não é sobre limitação, é sobre precisão. Sobre conhecer seu corpo melhor do que nunca e fazer escolhas que reflitam décadas de experiência. Você já enfrentou perdas, desafios e mudanças. Construiu famílias, carreiras e comunidades. Ganhou o direito de viver os capítulos finais nos seus próprios termos. Mas isso significa proteger o cérebro como o tesouro que ele é. Porque um pequeno movimento feito na hora errada ou sem apoio suficiente pode desfazer tudo pelo que trabalhou tão arduamente. Mas os movimentos certos, escolhidos com sabedoria, realizados com segurança, podem dar-lhe mais anos de clareza, mobilidade e liberdade. Faça cada passo contar. Assim, ao dar o próximo passo, o próximo alongamento, o próximo esforço para manter-se saudável, leve consigo esta verdade: não é apenas como você se move. É como protege o cérebro que lhe permite mover-se. Faça cada passo contar, não apenas em direção à força, mas à segurança. Não apenas ao fitness, mas à liberdade. Porque seu cérebro ainda está ouvindo e conta consigo para se mover com cuidado. Eu adoraria ouvir de você. E agora eu adoraria ouvir de você. Que parte desta jornada mais lhe falou ao coração? Que mudança você está pronto para fazer a partir de hoje para proteger sua saúde e seu futuro?
Vamos trilhar juntos este caminho mais sábio. Seu cérebro merece. Você merece. Estas lições pretendem inspirá-lo a viver plena e autenticamente. Agora adoraria ouvir de você. Reserve um momento para refletir e partilhar uma coisa que aprendeu e que planeja aplicar na sua própria vida. Vamos apoiar-nos uns aos outros nesta jornada de abraçar estas verdades. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Obrigada por assistir, e que você viva a vida nos seus próprios termos, com saúde, segurança e independência. Lembre-se, o objetivo não é parar de se mover. O objetivo é se mover com sabedoria, respeitando o corpo que você tem hoje, não o corpo que tinha há 30 anos. Cada movimento conta. Cada precaução protege. Cada dia que você acorda com clareza mental, equilíbrio e independência é uma vitória que vale a pena celebrar e proteger. Sua saúde está nas suas mãos. Faça escolhas informadas. Peça ajuda quando necessário. E nunca ignore os sussurros do seu corpo, eles são avisos preciosos que podem salvar sua vida. Até o próximo vídeo, cuide-se com carinho e respeito. Você merece viver plenamente cada dia que tem pela frente. Doutora Roberta Andrade.